Boa noite, pessoal. O Dr. Derek tá com uns probleminhas para entrar, mas daqui a pouco ele já tá entrando, tá bem? Boa noite, Lívia. Certo. All right, welcome everyone. And if you have your syllabus, if you could open that so we can go over it quickly. Bom, bem-vindos a todos. Se vocês estão com seus planos de estudos, por favor, tenham ele em mãos agora, pode abrir a guia para a gente dar uma olhada nele rapidamente. And while you are getting that out, for those of you, I think I've had most folks in here before, but I am Dr. Derek with Bluegrass Baptist Seminary. E enquanto a gente está abrindo isso, acredito que a maioria aqui já conhece, já me conhece antes, mas eu sou o Dr. Derek, professor desse curso. And this is BBM 114, which is a New Testament elective. E esse curso é o BBM 114, que é uma eletiva do Novo Testamento. And the elective for this semester is the basics of New Testament soteriology. E a eletiva desse semestre é Noções Básicas de Soteriologia do Novo Testamento. On the syllabus, you'll see my phone number, and you can reach me at WhatsApp with that phone number. No plano de estudos, vocês vão ver meu número de WhatsApp. Vocês podem entrar em contato comigo por lá. And if you need to contact me for any other reason, you can use my email, which is listed as well. E se precisar entrar em contato comigo por algum outro motivo, tem também meu endereço de e-mail, vocês podem usar para me contatar. The one thing, Lydia, I don't know if it's on their syllabus, there's not a dot between the K and the C of Derek Coleman. There should not be a dot. Okay. Okay? Só uma correção aqui no plano de estudos, na verdade não é para ter um ponto entre o Derek e o Coleman, né? Sem ponto. Okay. Let's talk about the course description. Então vamos falar sobre a descrição do curso. This course is designed to provide the basics of New Testament soteriology. Esse curso ele foi feito para fornecer o básico do conhecimento de soteriologia. And we're going to approach it from a practical or evangelistic position. E nós vamos abordar de uma maneira, uma posição prática e evangelística. So we're going to address 5 primary components of salvation. Nós vamos abordar 5 componentes principais nesses cursos. So we're basically going to be covering the application of soteriology rather than describing soteriology. Então, basicamente, nós vamos estar falando sobre as aplicações da soteriologia ao invés de descrever a soteriologia. And so we will talk about the necessary belief in the doctrine as a Christian. Então, vamos falar sobre a crença na doutrina enquanto cristãos. The fact that New Testament soteriology has a hatred for sin in the new believer's life. O fato de que a soteriologia no Novo Testamento tem um ódio pelo pecado na vida de um novo crente. It also, if a person is truly saved, they will persevere over time. Também que se uma pessoa é verdadeiramente salva, ela vai perseverar ao longo do tempo. Being saved also means you have a love for other people. Ser salvo também quer dizer que você tem amor para as outras pessoas. And you're able to live freely apart from culture and society's pressures. E que você é livre de para viver longe da pressão da sociedade. There are 4 course objectives listed on the syllabus. Há 4 objetivos de curso listados no nosso plano de estudos. And you can read those for yourself. Vocês podem ler por si só. The required text of this course is the Doctrinal Theology textbook. O texto necessário é a Teologia Doutrinal.
specifically the chapter on the doctrine of theology, or of salvation, rather. Doctrine of salvation. Especificamente o capítulo sobre a doutrina da salvação. The course requirements are obviously attendance and participation is required. Requisitos do curso são a participação nas aulas. In accordance with MECI guidelines, you can only miss one class and still pass the course. De acordo com as orientações do MEC, você pode perder apenas uma aula e ainda assim passar no curso. We're all adults here, so you don't have to get permission to miss a class or anything like that. Nós somos todos adultos, então você não tem que ter permissão para perder uma aula ou algo assim. It is possible to receive an exemption if you have to miss a second class due to an emergency. É possível receber um passe se você quiser faltar em uma segunda aula em caso de uma emergência. Examples of emergency are you've been put in the hospital, you've had an immediate family member die. Uma emergência seria caso de ir para o hospital ou alguma emergência com membro de família. If you are sick and you don't feel well, just suck it up, keep the camera turned off, and come to class. Se você está doente, não está se sentindo bem, só aguenta firme, vem para a aula mesmo assim, deixa a câmera desligada. So I was in the military for 13 years, and I'm kind of old school about those kind of things. Eu era militar durante 13 anos, então eu sou meio da velha guarda em relação a esse tipo de coisa. So you need to read the textbook, which I think it has the wrong textbook listed there, Lydia, on the syllabus. Você tem que ler o texto base, eu acredito, on the website or on your notes? Well, it's on my it's on the syllabus that I have. So I'm hoping it's got the right textbook on yours. Okay, because it's Alexandre mentioned in the beginning of the class that he altered it to upload it to the website. So on the website right now, it's Doctrinal Theology. So I believe it's correct, or he fixed it. Already corrected it? Okay. Yeah. Okay. And So on the now, website, it's correct. for this one, since it is only one chapter, they will need to read it before the end of class. Para esse curso, como é uma questão de um capítulo só do livro, a leitura precisa ser feita antes do final das aulas. Now we'll need to go back and change that later on. Okay. And I apologize for that. Originally, the professor who was supposed to teach this wasn't able, and so I wound up picking up the course at a late date. So that's why it's not quite up to par. Então, peço desculpas qualquer divergência aí no plano de estudos. Um outro professor ia ensinar esse módulo, mas ele não conseguiu completar, então eu assumi essa aula. Então, se tiver alguma coisa diferente, a gente vai arrumando. So if you have any questions about anything, please ask for clarification. Então, se tiver alguma pergunta sobre qualquer coisa, por favor, faça a pergunta para esclarecer. The course evaluation, the reading work would be 25% grade. As avaliações do curso, a parte da leitura, vale 20%. And that should be changed to 20%. Isso muda para 20%. Okay. And then it also has class participation, which is attendance, at 25, and that should be 30. E também a frequência nas aulas, que costumava ser 25, agora consta como 30%. And of course, the minimum passing grade is, of course, 60%. E a nota mínima para passar é 60%. So each class is 5% of your class participation.
Reading the chapters, either all 20 or 0, and then the final test is based on the grade that you receive. Então, cada aula que você frequenta já é 5% da sua nota, mais a comprovação de leitura ao final, faz 20%, e somado a sua prova ao final. The items on the exam will only come from the notes that you were given. Os itens na sua prova, eles vão vir apenas das anotações e manual do aluno que vocês têm. There is nothing in the textbook that will be asked, nor any additional information that I give. Não tem mais nada no livro de base que vai ser perguntado além do que a gente fala em aula e do que tiver no manual. So you see the topics there listed for each of the days. Vocês podem ver os tópicos listados para cada uma das noites. And the final exam will be on May 23rd of this year. E a avaliação final vai ser dia 23 de maio. And that exam will consist of 40 multiple choice questions. E essa prova vai ser uma prova de múltipla escolha com 40 perguntas. Any questions about the syllabus or what the course is going to cover? Alguma pergunta sobre o plano de estudos ou sobre o que o curso vai ser sobre? Só sobre o tempo, não são 4 semanas, né, para leitura, após a conclusão do curso. Alexandre is asking about not only 4 weeks for finishing the reading. Is it not allowed after the classes are finished? The reading the textbook. No. Quanto tempo é? Exam, you need to finish the reading. Yeah. It's the chapter's really short. É um capítulo só, curto, então você tem que ter terminado a leitura antes da prova, no dia da prova. Ok. Alexandre Gari. Não percebi. It is 20, A leitura, qual é o texto? pardon? He asked, what is the text to be read? It is the Doctrine of Salvation in the printed book at page 9 through 105. In the printed book. É o capítulo da Doutrina da Salvação dentro do livro Teologia Doutrinal. Está disponível no e-book? Sim. It's also on the digital version, yes. Sim, também está disponível no e-book. É o e-book que o senhor obteve, pastor Virgílio. Aí lá dentro dele tem um capítulo que se chama Doutrina da Salvação. É esse capítulo que ele está exigindo que seja feita a leitura até o final da aula, que termina no dia que é o exame final, a prova. É isso, Lee? Exatamente. Ok. Let me ask you a question. How many of them already have the textbook? Let me ask you, how many do not have the textbook yet? Okay. Alguém não tem o livro ainda? Não adquiriu? I believe everybody does. Nobody is. Esse do Novo Testamento eu ainda não adquiri, não. Vou pegar aí. Teologia Doutrinal? Também Nepal ainda said... não. Okay. So does everyone have the book? 2 people said that they still have to buy it. Okay, but I mean, But they will do it soon. if they get the ebook, I mean, they can have it as soon as they get it. So, and it's only 26 pages. Okay. O capítulo são 26 páginas só. Então, assim que vocês adquirirem o e-book, já dá para abrir e iniciar a leitura, tá bem? Okay. Because that comes out to 5 pages per week. That's less than a page a day that you have to read. So that's really easy to get that. Então, essas 26 páginas até a nossa prova, então 5 páginas por semana, menos de uma página por dia, vai dar para completar a leitura até lá, ok? Other questions about the syllabus?
Com outra dúvida sobre o plano de estudos? All righty. Well, let's open with the word of prayer. And I'm going to ask our new student, João Carlos, if he would pray for us as we begin class. Então, vamos começar com a palavra de oração. Gostaria de pedir para o João Carlos orar para a gente iniciar, por favor. Senhor meu Deus, louvamos o teu nome. Amen. Amém. Okay. Questioning someone's salvation is a very serious matter. Questionar a salvação de alguém é um assunto muito sério. I don't think that was very loud, Olivia. Não está muito alto? Deixa eu ver. That was pretty soft. Vocês estão conseguindo ouvir? That's better. Ok. Okay. Questionar a salvação de alguém é um assunto muito sério. Okay. All right, let's start over. Questioning someone's salvation is a very serious matter. Questionar a salvação de alguém é um assunto muito sério. But not questioning someone's salvation is also a serious matter. Mas não questionar a salvação de alguém também é um assunto sério. So if we don't understand what salvation is, Então, se a gente não entender o que é a salvação and how to tell if we ourselves or anyone else have been saved, ou como saber se nós mesmos ou alguém foi salvo, that would constitute a spiritual tragedy. isso constituiria como algo grave And one that could end in eternal condemnation. algo que poderia acabar em uma condenação eterna. Many people believe they are saved, but they believe because they have been improperly taught. Muitos acreditam que são salvos, mas acreditam porque foram inapropriadamente ensinados. For example, some think that because I attend church, I must be saved. Por exemplo, alguns acreditam que porque eu vou para a igreja, eu devo ser salvo. Others may think because they give money or they work in the church that that's evidence that they are saved. Outros pensam, porque eles doam dinheiro ou trabalham na igreja, eles devem ser salvos. And while all of those things are indicators of a person's salvation, they are not evidence. Enquanto essas coisas são indicadores da salvação de alguém, eles não são a evidência. So it's very important for pastors and church leaders to know the very basics of New Testament salvation. Então é muito importante para pastores e líderes da igreja conhecerem o básico da salvação. Okay? So let me first off say my intention is not to insult you or your understanding of salvation. Deixa eu esclarecer, a minha intenção não é insultá-los nem questionar o seu conhecimento de salvação. Okay? But I want to make 4 points of clarification about what this course is going to help you do. Mas eu quero esclarecer 4 pontos do que é o objetivo desse curso. Okay? First of all,
I don't think that I'm any better than you, okay? Em primeiro lugar, eu não acho que eu sou melhor do que ninguém. And second, this course is intended to help you minister to people who claim to be Christians or they want to be Christians. Esse curso tem a intenção de ajudar você a falar com pessoas que clamam ser cristãos ou que querem ser cristãos, But they are not Christians at this moment. mas não são cristãos naquele momento. Third, I don't think I'm an expert in the matters of the heart. Em terceiro, eu não acho que eu sou um expert em questões de coração. And so, I can be questioned. I can be second guessed on matters. Absolutely. Eu posso ser questionado e apontado sobre coisas, sem problema. And I do realize that there are a lot of Christians who struggle with being sure they are saved. E eu percebo que há muitos cristãos que têm esse conflito com saber ou não se são salvos. So it's important for us to know everything we can about salvation. Então é importante para nós sabermos tudo que pudermos sobre a salvação And what a person who is saved acts like, talks like, thinks like. e o que uma pessoa que é salva, como ela age, como ela fala e como ela soa. Salvation always begins with self-evaluation. A salvação sempre começa com autoavaliação. And self-evaluation is very significant in the life of Christians and in the life of those who pastor them. E a autoavaliação é muito significativa para todos aqueles na vida de um cristão ao longo dela toda. If we look at Luke chapter 10, verse 20, Se nós olharmos em Lucas capítulo 10, versículo 20, and John chapter 10, verse 14, e João capítulo 10, versículo 14, we know that God is not confused about who does and does not belong to him. nós sabemos que Deus não está confuso sobre quem pertence e quem não pertence a Ele. He is the only one who knows who is saved and who is not saved. Ele é o único que sabe quem é salvo e quem não é. And so what I think or what you think about somebody's salvation may be right or it may be wrong. Então, o que eu sei ou o que você sabe sobre a salvação pode ser errado ou certo. But one thing is for sure, God absolutely knows who is saved. Mas uma coisa é certa, Deus sabe com certeza quem é quem. And he is the only one who is sure of who belongs to him and who does not. E Ele é o único que tem certeza a quem pertence a Ele e quem não pertence. And the reason that we are not more sure is because we don't always see ourselves clearly. E o motivo de porque nós não sempre temos essa certeza é porque nem sempre nos vemos com tanta clareza. Unfortunately, our self-awareness oftentimes is limited. Infelizmente, o nosso autoconhecimento é muitas vezes limitado. We may be living our lives and assuming certain things about ourselves, but then we discover those things aren't true. Nós podemos estar vivendo nossas vidas e achando que sabemos muito sobre nós e que de repente descobrir que alguma dessas coisas não eram verdade. And everybody around us, they can see it, but sometimes we cannot see it about ourselves. E às vezes as pessoas ao nosso redor, eles conseguem ver, mas às vezes nós não conseguimos ver sobre nós mesmos. So we need fellow Christians and pastors and family members around us to tell us what we can't see about ourselves. Então nós precisamos de comunhão cristã, pastores, membros da família, para nos dizer as coisas que nós não conseguimos ver por nós mesmos. And sometimes it's difficult when our close friends tell us things about ourselves that we don't like.
E às vezes é difícil quando nossos amigos próximos dizem coisas sobre nós que nós não gostamos. And we are foolish if we think that their perception is wrong and our perception about ourselves is right. E somos tolos por sempre pensar que a percepção deles sobre nós é errada e a nossa sobre nós mesmos é a certa. So the best way to be self-aware of who you are and what you're like is to sit down with trusted Christian friends. Então, a melhor maneira de você ter certeza sobre quem você é e seu autoconhecimento é sentar com pessoas, amigos cristãos de confiança. And then just simply ask them, what does my faith look like to you? E então, simplesmente perguntando a eles: o que a minha fé parece para você? Sometimes we think we're caring and loving, and our friends say, no, you're really not. Às vezes, nós achamos que somos carinhosos e amorosos, e nossos amigos dizem: na verdade, não. And sometimes, we think we are good preachers or teachers, and our friends say, not so much. Às vezes, nós pensamos que somos bons pregadores ou professores, e nossos amigos dizem: nem tanto. And that's hard to hear. It's difficult to hear. E isso é difícil de ouvir, é complicado. And so it is also difficult for a Christian to hear that their behavior indicates that they are not saved. Então, também é difícil para um cristão ouvir de que o seu comportamento indica que ele não é salvo. So while as pastors, our obligation is to shepherd the flock, Então, enquanto pastores, nossa obrigação é cuidar do rebanho, we must do so with love and care and compassion. nós devemos fazer isso com amor, cuidado e compaixão. Because it's very easy for people to see the best about themselves and not really see who they are. Porque é muito fácil as pessoas verem o melhor sobre si mesmos e não quem realmente são. If we look, for example, in Matthew chapter 25, Se nós olharmos, por exemplo, em Mateus capítulo 25, Jesus tells us about a group of people who have come to realize the truth about themselves. Jesus nos fala sobre um grupo de pessoas que perceberam a verdade sobre elas mesmas. But the sad part is that they found out the truth too late. Mas a parte triste é que eles descobriram a verdade tarde demais. So in Matthew chapter 25, verses 41 through 46, Então, em Mateus, capítulo 25, do 41 ao 46, there are two very important things for us to take note. há duas coisas muito importantes para nós anotarmos. The first one is that everyone gathered before the throne either considered themselves to be Christians or at least expected Christ's approval. A primeiro é que todos aqueles reunidos diante do trono ou se consideravam cristãos ou pelo menos esperavam a aprovação de Cristo. I mean, none of them were consciously opposed to Jesus, E nenhum deles era conscientemente se opunha a Cristo. and yet they were self-deceived. Mas ainda assim eles se enganavam a si mesmos. They did not see their spiritual state clearly, Eles não viam o seu estado espiritual claramente. and their blindness to their actual spiritual condition cost them everything. E a sua cegueira para a sua condição verdadeira espiritual custou tudo a eles. The second thing we notice is that Jesus himself is the judge. A segunda coisa que percebemos é que o próprio Jesus é o juiz. Jesus is the one who either allows people into eternal life or sends them to eternal punishment. Jesus é aquele que os permite a vida eterna ou os envia à punição eterna. What is oftentimes forgotten about Jesus' work is that he's not just the Savior on the cross, he's also the judge of who is saved and who is not.
Uma coisa que nós muitas vezes esquecemos é que ele não é apenas o Salvador na cruz, mas é o juiz de quem é salvo e quem não é. So there are two types of people in this world: those who stand before the great white judgment and those who stand before the judgment seat of Christ. Então, há dois tipos de pessoas nesse mundo: aqueles que se mantêm à frente do julgamento do trono branco e quando Jesus é o juiz. When we stand before Jesus as our judge, any evidence that we gather on our behalf is not going to matter. E quando nós estamos diante de Jesus como nosso juiz, qualquer evidência que a gente tente agarrar sobre nós mesmos, We see that list in Matthew chapter 7, verses 21 through 23. nós vemos uma lista disso em Mateus capítulo 7, versículos 21 até o 23. When they tell Jesus, did we not prophesy in your name? Quando dizem a Jesus, não profetizamos o seu nome? And cast out demons in your name? E expulsamos demônios em seu nome? And do many mighty works in your name? Fizemos grandiosas obras em seu nome? And of course, Jesus' response to them was, I didn't know you. So depart from me. E é claro que a resposta de Jesus a eles é: eu não os conheço, afastem-se de mim. So what we think about ourselves and our actions aren't going to matter at the great white throne judgment. Mas o que conhecemos sobre nós mesmos, o que achamos ou o que tentamos defender, não vai importar diante do grande trono branco. All Christians will go to the judgment seat of Christ, which they will be rewarded for their acts in this life. Todos os cristãos passarão por esse julgamento com Cristo, onde serão recompensados pelas suas ações nesse mundo. But that's not a matter of salvation. That's a matter of being credited with the things that you did in Jesus' name. Mas isso não é uma questão da salvação, é uma questão de ser acreditado pelas coisas que você fez em nome de Jesus. So what we're focusing on in this class are the ones who are going before the great white throne judgment. O que nós estamos falando nesse curso são as coisas que levarão até o julgamento do trono branco. And they don't know why they're there because they think they're saved. E essas pessoas, elas não sabem por que estão lá, porque acreditam que são salvas. Because it's very possible for a person to believe that they are a follower of Jesus, but they really aren't one. Porque é muito possível uma pessoa acreditar que ela é um seguidor de Jesus, mas na verdade não ser. Because it's not our evaluation of ourselves that matters, but it is Jesus's evaluation of us. Porque não é a avaliação de nós mesmos que importa, mas a avaliação que Jesus fizer. And Jesus said only those who do the will of the Father in heaven are true Christians. E Jesus disse que apenas aqueles que fazem a vontade do Pai nos céus são cristãos. And so in their well-intentioned desire to make the good news of Jesus available to everyone, então o seu desejo bem intencionado de tornar a palavra de Jesus conhecida a todos, many churches make the decision to follow Jesus too easy. nós igrejas tornamos a decisão de seguir a Jesus fácil demais. They make it all about the decision to follow him, not the actual life of following him. Eles tomam como a decisão de segui-lo a ele e não como uma vida de seguir a ele. But a true decision unto salvation is followed every day by that decision to follow him today and the next day and so on. Mas a decisão de seguir a Jesus ela é tomada todos os dias, tomada hoje, no dia seguinte e no outro também. Many people in the world decide to follow Jesus on Sunday and they go to church. Muitas pessoas ao redor do mundo decidem seguir a Jesus no domingo, quando vão para a igreja, But they don't follow him on Tuesday or Thursday or Saturday night at the bar.
Mas eles não seguem na terça ou na quinta, nem no sábado à noite em um bar. And they think they're going to heaven. E eles acham que vão para o céu. When in reality, they might not be. Mas quando na realidade, talvez eles não vão. And it's not that their actions bring about salvation, but their salvation should bring about their actions. E não é que as ações deles que causam a salvação, mas a salvação causa essas ações. So, however you act on Sunday, that's no more important than how you act on Thursday when your church people don't see you. Então, como você está agindo no domingo, não é tão importante quanto você age na terça, quando seus amigos cristãos da igreja não estão com você. And this is why Paul, in 2 Corinthians 13:5, E é por isso que Paulo, em 2 Coríntios 13:5, instructs the church to examine themselves to see whether they are in the faith or not. nos instrui a igreja a examinar a si mesma para vermos se estamos dentro da fé ou não. So they are to examine or test themselves. Então, eles devem examinar ou testar a si mesmos. Peter tells the first century believers to do the same. Pedro diz a mesma coisa para os crentes do primeiro século. In 2 Peter chapter 1, verses 10 through 11. Em 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 10 e 11. So not only is it possible, but we are required to examine ourselves regularly to see if we are still in the faith. Não apenas é possível, como é exigido que nós nos examinemos, façam esse exame regular para vermos a nossa fé. And this should be done in the context of a local church. E isso deve ser feito no contexto de uma igreja local. Because we are not always the best judges of our own behavior. Porque nós nem sempre somos os melhores juízes do nosso próprio comportamento. And we need our church family to help us see ourselves as we really are. E nós precisamos da nossa família da igreja para nos ajudar a ver quem somos de verdade. And not just who we think we are. E não só quem achamos que somos. Right? Any questions about the significance of self-evaluation? Alguma dúvida sobre a significância da autoavaliação? I thought did I see a question in the text in the chat or no? Let me just check it. I couldn't tell. There's only one comment from Christian. The actions don't bring salvation, but the salvation brings actions. He just took notes of the sentence you said. Yeah. Legal. Okay. No questions. Okay, so no questions. Okay. Não, é correto dizer que neste mundo ainda ninguém tem certeza da sua salvação? É correto? Is it correct to say that in this world nobody is sure of their salvation? They are saved by faith. And so we can have faith in our salvation, but the sureness of it, no. O que nos diz é salvação pela fé. Então podemos ter fé na nossa salvação, mas a certeza disso, não. And when you say sure, I mean like 100% positive. E quando eu digo certeza, eu quero dizer 100% ali positivo. And the reason I say that is because we still have our sinful flesh. E o motivo de eu dizer isso é porque nós ainda temos a nossa carne pecadora. And so John, in his letters, say that if anybody says they have no sin, they're a liar.
E isso porque João diz em suas cartas que se alguém diz que não tem nenhum pecado, são mentirosos. So it's difficult to know 100% for sure when we still have sin in our lives that we are saved. Então é difícil dizer 100% de certeza que temos essa salvação quando ainda temos pecado na nossa vida. But we can be 100% sure in our faith in our salvation. Mas nós podemos ter 100% de certeza na nossa fé sobre a nossa salvação. Yes, I know I'm a sinner. Sim, eu sei que sou um pecador. And yes, I know that Jesus died on the cross to forgive my sin. E sim, eu sei que Jesus morreu na cruz para perdoar meus pecados. And so I believe in faith that I am saved. Então eu acredito pela fé que eu sou salvo. Let me just connect here real quick. Okay. Okay. And I think the Lívia, next topic will Mas help. essa não é uma situação equivocada na evangelização quanto à doutrina e à salvação e dizer, olha, você tem fé, sim, Senhor, em Jesus Cristo, mas certeza da salvação ainda ninguém tem. Não é uma situação equivocada? He's saying in the context of evangelism, to say when we're talking about the doctrine of salvation, and to say you can have faith in your salvation, but you can't be 100% sure of it, wouldn't it be mistaken statement to be said? Pode se perguntar, como é que eu posso ter certeza da minha salvação? Yeah, I understand where he's coming from. Okay, so let me try to approach this from a different direction, from a theological perspective of salvation. Deixa eu colocar de uma maneira de uma direção diferente, de uma perspectiva teológica sobre isso. There is salvation past, salvation present, and salvation future. Tem a salvação passado, a salvação presente e a salvação futura. Salvation past is that our sin debt was paid on the cross of Calvary. A salvação do passado é que o nosso débito de pecados foi pago com a morte na cruz. Salvation present is that when we place our faith in Jesus, our spirit is regenerated, which means our spirit is sinless. A salvação presente é quando decidimos aceitar a salvação e o nosso espírito é regenerado e assim sem manchas. However, our bodies are still sin burdened, so they are not saved. Mas ainda assim, nossos corpos eles têm o peso, o fardo do pecado e ainda não chegamos ao final da salvação. But we are being remade in the image of Christ. Mas estamos sendo refeitos à imagem de Cristo. Salvation future is when Christ returns and our bodies are regenerated the same as our spirit. E a salvação no futuro é quando nossos corpos também são regenerados de acordo com a nossa salvação. At that point, we are saved. E nesse ponto que somos salvos. But until then, we have the promise of salvation. Mas até lá, nós temos a promessa da salvação. And we are trusting in faith that God will do what God said he would do. E nós estamos confiando pela fé que Deus fará o que disse que fará. Okay? And so that is that's what makes salvation difficult to talk about theologically. E é por isso que torna a salvação difícil de falar sobre do ponto de vista teológico. Because every time someone makes a decision to be a disciple of Christ and to be reborn, Porque toda vez que alguém toma a decisão de ser um seguidor de Cristo, é ser renascido. we treat it like they're saved at that point,
but in actuality, they're just starting the salvation process at that point. Nós tratamos como se eles estivessem sendo salvos naquele momento, mas a verdade é que eles estão começando o processo de salvação naquele momento. Now, don't go telling your church people that; it'll freak them out, okay? Agora, não vai falando isso para o pessoal das igrejas dessa maneira, vai deixar todo mundo maluco. But that's why people come forward and make decisions, but they're not saved. Mas é por isso que as pessoas se prostram e tomam decisões, mas não são salvas. And it's because they think, oh yeah, I walked forward, I said some words, I was baptized, I'm saved, I have nothing to worry about. Mas elas acham que, eu fui lá na frente, disse algumas palavras, me batizei, eu sou salvo, não tenho nada que me preocupar. And they continue to they continue to live their life as they did before, which means they really weren't saved. Mas só continuam a viver as suas vidas da maneira como viviam antes, o que significa que não são salvos. I saw that someone had a question. Christian, você tem uma pergunta? Teacher, is correct to say that about salvation, we don't have sure, but we have confidence. Is Yes. that you're trying to say to us? Yes. Yes. Uhum. Is that the difference about trust and confidence? Yeah. Yeah. Trust is... quiser passar para ele, eu estou dizendo para a turma, né, que se o professor está dizendo para nós que a diferença é que sobre a salvação, teologicamente dizendo, nós não temos certeza, mas nós temos confiança. Aí, Lívia, quiser passar para ele, é que João diz em 1 João 5,13 que ele escreve para que nós tenhamos certeza de que temos a vida eterna. Aí como que ele concilia esse pensamento dele? He translated the question for the rest of the class, and he also added that in 1 John 5:13, he writes so that we can be sure of the salvation, so we can have this trust. He said we got eternal life. Uhum. Okay. Okay, so your thoughts on this is connected, right? All right. Any other questions? Good discussion. Good discussion. Boa discussão. Não, pessoal. eu não estou duvidando, né? Mas o enquadramento desse assunto de salvação, fé e certeza, tem uma certa implicância, né? Portanto, nós somos salvos pela fé, ou pela graça, sois salvos por meio da fé. E esta salvação, Jesus se referia que aquele que está na minha mão não sai. Portanto, esse lado também teológico da salvação não se perder, né? Portanto, reconhecemos que nós estamos ainda neste corpo com tendência de pecar, mas o apóstolo João, lá na primeira carta, ele tem um embasamento bom em termos de como confessar e coisas assim, essa vida, nas nossas fraquezas. É um pouco delicado. The approach of this subject of faith and to be sure is because it's mentioned that we are saved by grace through faith, and one thing that he thinks we should not lose sight of is that Jesus talks about that the one that is in my hand I will not let go, so like a guarantee of salvation. And then in the first letter of John, he gives like a guideline of what you should say or how is the process of the beginning of salvation. So it's a delicate topic to approach. Right. Yep. Okay. You perdi. Okay. All right. Let's move on to the significance of spiritual regeneration. Vamos seguir para a significância da regeneração de espírito. In its basic definition, the word Christian means follower of Christ. Na sua definição mais básica, a palavra cristão significa um seguidor de Cristo.
In Acts chapter 11, we see the first uses of this label in the city of Antioch. Em Atos capítulo 11, nós vemos os primeiros usos desse rótulo na cidade de Antíqua. And it was used to describe men and women who had joined a small group of followers of Jesus. E era usado para descrever homens e mulheres que se juntaram a um pequeno grupo de seguidores de Cristo. Initially, it was not a complimentary word. Sorry, can you say it again? Okay. Adelmo, are you okay? Adelmo, tá tudo bem? Eu estou tendo um problema aqui no meu computador e aí tô tendo um pouco de dificuldade, mas eu estou conseguindo ouvir algumas coisas. Okay. He said that he's having some troubles with his computer, so he's not listening, Ainda bem que é só no computador. but it's only in the computer. Okay. Okay. All right. Initially, the word Christian was not a complimentary word, but it was a derogatory. Inicialmente, a palavra cristão não era um complemento, mas uma direção. But the members of the early church, instead of rejecting it, embraced it and used it to describe themselves. Mas ao invés de rejeitar esse rótulo, a igreja do primeiro século abraçou. So the word Christian is someone who has heard the gospel Então, a palavra cristão é alguém que ouviu o evangelho and responded by trusting in Jesus for their salvation e respondeu confiando em Jesus sobre a sua salvação and declaring him as their Lord. e o declarando como seu Senhor. So a Christian believes 4 specific things. Então, um cristão acredita em 4 coisas específicas. The first thing that they believe is that they are a sinner. A primeira coisa que acreditam é que são pecadores. And as a sinner, they deserve the condemnation of a holy God who hates all sin and wickedness. E como tal, eles merecem plenamente a condenação de um Deus santo que odeia toda maldade. Second, God in his mercy took on human flesh in the person of Jesus. Em segundo, é que Deus, em sua misericórdia, assumiu a carne humana na pessoa de Jesus And he lived a perfect, sinless life of obedience to God, the one that we should have lived, but were unable to. e viveu uma vida perfeita, sem pecado, de obediência a Deus, uma que nós deveríamos ter vivido, mas não somos capazes. Third, he gave up his life on the cross to bear the penalty for our sins. Terceiro, ele desistiu da sua vida na cruz para suportar a penalidade dos nossos pecados. And he was raised from the dead in victory and glory as God's promised king. E foi ressuscitado dos mortos em vitória e glória como rei prometido por Deus. And the fourth thing that every Christian believes E a quarta coisa que todo cristão acredita is that anyone who turns to Jesus in repentance and faith is completely forgiven and adopted into God's family. e o quarto é que qualquer um que se volta para Jesus em arrependimento e fé é completamente perdoado e adotado na família de Deus. But the problem is today we use that term to describe all kinds of things. O problema é que hoje nós usamos esse termo para descrever vários tipos de coisa. For example, Por exemplo, we say that we listen to Christian music. nós dizemos que ouvimos músicas cristãs. Okay? Music doesn't understand that it's a sinner because music doesn't sin. A música não entende que é um pecador, porque música não peca. Jesus didn't die on the cross to save music. Jesus não morreu na cruz para salvar a música. Okay? So we use it in a way that really waters down the true meaning of the word.
Então, nós usamos de maneiras que dilui o verdadeiro significado da palavra. Some people use it to describe the difference between whether a person is a Jew or a Muslim or not. Algumas palavras são descritas para falar sobre se uma pessoa é judia ou muçulmana ou outra coisa. And so, even in the church, we use the word Christian in ways that it never should be used. We use it too casually. E mesmo na igreja, nós usamos a palavra cristão de maneiras que não éramos para ser usadas, muito casualmente. The first thing that needs to be realized is that Christian is not an adjective, it is a noun. E uma coisa que precisamos perceber é que cristão não é um adjetivo, é um substantivo. It doesn't describe something, it identifies a person. Ele não descreve algo, mas identifica uma pessoa. Okay? So a Christian is someone who has received the new birth, Então, um cristão é alguém que recebeu o novo nascimento, which is spiritual regeneration, que é a regeneração espiritual, and is a free gift from God. que é um dom gratuito de Deus. And so, with that definition, we then need to answer 5 questions about what it means to be a Christian. Então, com essa definição, nós precisamos responder 5 perguntas sobre o que significa ser um cristão. First question is, what is the new birth? Primeira pergunta é: o que é um novo nascimento? The new birth experience is described in John chapter 3, verses 1 through 8. A experiência do novo nascimento é descrita em João, capítulo 3, versículo 1 até 8. The new birth is what separates a Christian from the rest of the world. O novo nascimento é o que separa o cristão do resto do mundo. Specifically speaking, the Christian has received a new spiritual life from God. De uma maneira mais específica, um cristão recebeu uma nova perspectiva na vida. So, to say it was a spiritual awakening, that is not correct. Para dizer que foi um despertar espiritual não é correto. To say it is a spiritual realization, that is not correct. Dizer que foi uma percepção espiritual também não é correto. It is a spiritual regeneration, a new birth, not taking the old, but forming something new. Então, é uma regeneração espiritual, um renascimento. Não pegando o antigo, mas algo novo. The second question is, why is the new birth necessary? A segunda pergunta é: por que o novo nascimento é necessário? And for this question, there are a couple of things we need to realize about the need for spiritual rebirth. E sobre essa segunda pergunta, há algumas coisas que precisamos perceber sobre a necessidade do novo nascimento. And the first one is that the Old Testament tells us that all humans are living in dire spiritual strengths. Primeiro é que o Antigo Testamento nos diz que todos os humanos estão vivendo em terríveis dificuldades espirituais. It's not that they're spiritually sick or spiritually wounded. Não é que eles estejam espiritualmente doentes ou machucados. They are spiritually dead. Eles estão espiritualmente mortos. It's not that they're just unwilling to please God. Não é que eles não estão dispostos a agradar a Deus. But we are completely unable to please God in our current spiritual condition. Mas nós somos completamente incapazes de agradar a Deus na nossa condição espiritual atual. And therefore, spiritual improvement, that's not the solution. Por isso que uma melhora espiritual não é a solução. Self-improvement won't solve these kind of spiritual problems. Essa melhoria pessoal não vai resolver esse tipo de problema espiritual. We need a radical spiritual rebirth. Nós precisamos de um renascimento
espiritual radical. So, many churches today, in order to survive, Muitas igrejas hoje, para poder sobreviver, have the wrong goal of trying to make people feel good about themselves when they're in church. têm o objetivo errado de tentar fazer a pessoa se sentir bem sobre si mesma quando estão na igreja. Now, I'm not saying that you should purposely try to offend and try to offend people at church. Don't do that. Mas eu não estou querendo dizer que você deve propositalmente tentar ofender as pessoas da sua igreja. Não façam isso. But be honest with them about their true spiritual condition. Mas seja honesto com elas sobre a sua verdadeira condição espiritual. Whether they are a Christian or they're not a Christian. Tanto se estiverem em Cristo ou não. But too many churches, they need people and they need money, so they don't tell their congregation the spiritual truth. Mas muitas pessoas, muitas igrejas precisam de pessoas e precisam de dinheiro, então elas não falam a verdade sobre a sua condição espiritual. And those pastors and church leaders will have to give an account to God for their actions and behaving so. E esses pastores e líderes da igreja vão ter que prestar contas a Deus sobre essas suas ações. The second thing we need to realize about the need for spiritual rebirth A segunda coisa que precisamos perceber sobre a necessidade do novo nascimento is that in the Old Testament, God promises to fix the spiritual problem that we have. é que no Antigo Testamento Deus promete resolver esse terrível problema que nós temos. So it's not like God just, points out our wretched condition and just leaves us there. Então não é como se Deus apontasse a nossa maldade e deixasse isso ali. But he promises to intervene and to save us. Mas ele promete intervir e nos salvar. The third question is how do you get the new birth? A terceira pergunta é como obtemos o novo nascimento? I mean, it's not like we can pull up to a drive-through window and order it, and then somebody hands it to us through a window. Não é como se a gente pudesse passar num drive-thru e pedir pela janela e alguém passa pela janela pra gente. It's not like we can search for it on the web and have Amazon send it to us. Não é como se a gente pudesse pesquisar na internet e a Amazon entregar na nossa casa. We cannot give or get this new birth in and of ourselves. Nós não podemos dar e nem receber esse novo nascimento por si só nós mesmos. So the first thing that had to happen was Jesus had to come to this earth in the form of a human to make it possible. A primeira coisa que teve que acontecer é que Jesus teve que vir para essa terra na forma humana para que isso acontecesse. In his virgin birth, he does not have habitual sin. Em seu nascimento virginal, ele não tem nenhum pecado. In his life, he did not commit a sin. Em sua vida, ele não cometeu nenhum pecado. He died a death that he did not deserve, but he willingly did so. Ele morreu uma morte que não mereceu, mas que fez de vontade própria. And then the Father resurrected him, making him the first of the resurrection. E então o Pai o ressuscitou, tornando o primeiro a ser ressuscitado. And by doing that, Jesus secured a new life for his people. E fazendo isso, Jesus assegurou uma nova vida para seu povo. Now, we can't just grab that and take it for ourselves. Agora, nós não podemos pegar isso por nós mesmos. But God, in his divine mercy, has to apply the work of Jesus to our lives. Mas Deus, em sua obra divina, tem que aplicar a obra de Deus, a obra de Jesus na nossa vida. And through his Spirit, the Holy Spirit, he gives us new life and regenerates our spirit. Mas através do seu Espírito, ele nos dá uma nova vida e regenera nosso espírito. So spiritual regeneration is a unilateral act of God.
Então, a regeneração espiritual é um ato unilateral de Deus. God does the work of mercy, Deus faz o trabalho da misericórdia and then he applies it to us, making us alive. e ele aplica isso a nós, nos tornando vivos. And we simply receive it as a free gift. E nós simplesmente o recebemos como um dom gratuito. And so one of the most difficult questions about salvation is the passage that many are called, but few are chosen. Uma passagem sobre a salvação que podemos citar é que muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. And I believe that everyone has the opportunity to hear the gospel, but not everyone responds to the gospel. And that is an enigma for me. E o que eu acredito é que todos têm a oportunidade de ouvir o evangelho, mas nem todos respondem a ele. E isso é um enigma para mim. Okay? Because we just simply receive what God gives to us. Porque nós simplesmente recebemos o que Deus nos dá. The fourth question is what is the result of being born again? A quarta pergunta é: qual é o resultado de nascer de novo? Okay? The Bible calls that result of being born again conversion. A Bíblia chama esse resultado de nascer de novo de conversão. And the reason is because that spiritual regeneration converts us from one way of life to another one. E isso é porque essa regeneração nos converte da direção de uma maneira de viver para outra. With a regenerated spirit, we get a new faith. Com o espírito regenerado, nós ganhamos uma nova fé, We get a new way of loving, nós ganhamos uma nova maneira de amar and we get new desires. e ganhamos novos desejos. So it turns us from our love of sin and turns us to a love and trust in Christ. Então, vira nosso amor ao pecado e transforma em amor a Cristo. As Paul describes in 2 Corinthians 5:17 through 18. Como Paulo descreve em 2 Coríntios 5, 17 e 18. Now, the internal change in our natures is immediate and it's radical. Agora, a mudança interna é imediata e radical. However, the changes in our external attitudes and in our behaviors, they come about more slowly. Mas a nossa mudança em nossos comportamentos e ações, elas vêm um pouco mais devagar. While spiritual regeneration removes the sin of our spirit, it does not remove the sin of our flesh. Enquanto a regeneração espiritual remove o pecado do nosso espírito, ele não remove da nossa carne. So therefore, we still have indwelling sin in our flesh, but not our spirit. Então, por isso nós temos ainda pecado habitando na nossa carne. But even in light of that truth, Mas mesmo à luz dessa verdade, wherever God has given a new life, onde quer que Deus tenha dado uma nova vida, a new spirit, um novo espírito, there will always be transformation, even though it may be slower at times and faster at others. Sempre haverá transformações, mesmo que às vezes seja mais devagar em alguns momentos e mais rápido em outros exemplos. And in Galatians 5:22 through 24, Em Gálatas 5, 22 a 24, Paul provides a description of the work of spiritual generation in the lives of believers. Paulo provê uma descrição do trabalho do Espírito na vida daquele que os aceita. Now we come to the fifth question and the one that we continue to wrestle with most of our lives. E aí nós chegamos à quinta pergunta, aquela que podemos dizer que temos esse conflito o resto da vida.
how can a person tell if they've been born again or not? Como alguém pode dizer se nasceu de novo ou não? Because it's not always easy to identify whether you have received the gift of generation or not, regeneration. Porque nem sempre é fácil saber se você poder dizer se recebeu o dom da regeneração ou não. But that doesn't mean that you can't examine yourself to make a good decision about whether you are or not regenerated. Mas isso não significa que não pode se examinar e tomar uma decisão se é espiritualmente regenerado ou não. The first place to look is in Galatians chapter 5, verses 22 through 24. O primeiro lugar para procurar é em Gálatas capítulo 5, do 22 ao 24. In that passage, Paul lists the fruits of the Spirit. Nessa passagem, Paulo lista os frutos do Espírito. If you are displaying those fruits and the people around you verify that you're displaying those fruits, then you can be confident that you are regenerated. Se você está demonstrando esses frutos e as pessoas ao seu redor falam que você está demonstrando esses frutos, então você é regenerado. Because the problem is that we can't see a visible evidence of being spiritually regenerated. Porque o problema é que nós não podemos ver uma evidência visual dessa regeneração espiritual. The only thing we can see is changes in our attitudes, our passions, and our desires. A única coisa que podemos ver são as mudanças nas nossas atitudes, ações e desejos. Because a regenerated spirit will always bear its fruit in the life of the person who has been regenerated. Porque um espírito regenerado sempre frutifica na vida das pessoas daquele espírito regenerado. Okay? So let me pause there and see what questions you have over the significance of spiritual regeneration. Então, deixa eu pausar aqui um segundo e ver se alguém tem dúvidas sobre a significância da regeneração espiritual. Perguntas? Okay. Okay. If not, we're going to stop there for tonight, but I want to review what we're going to be looking at starting next week. Nós vamos parar aqui hoje, mas eu quero dar uma olhada sobre o que vamos falar na semana que vem. Okay? Because in the upcoming lectures, I want to look at 5 things that the Bible says will always accompany true conversion. Porque nas próximas aulas nós queremos olhar em 5 coisas que a Bíblia diz que sempre acompanhará a regeneração. There will be a belief in doctrine. Haverá uma crença na doutrina. There will be hatred for sin in your life. Haverá ódio ao pecado na sua vida. You will show perseverance over time. Você demonstrará perseverança com o tempo. You will have love for other people. Terá amor por outras pessoas. And you will live a life that is free from the cares of the world. E você viverá uma vida que é livre das preocupações do mundo. So, for the person who professes to be a Christian, então, para a pessoa que professa que é um cristão, the most important question is there evidence in my life that these 5 things are present? Há evidência na minha vida de que essas 5 coisas estão presentes? Because Jesus says in Matthew 3, 8 through 10, que Jesus diz em Mateus 3, de 8 a 10, that believers are to bear fruit in keeping with their repentance. Que crentes devem dar frutos e manter com seu arrependimento. In other words, they are to do the things that give evidence that they've been spiritually reborn or regenerated. Em outras palavras, eles devem dar evidência de que eles foram espiritualmente renascidos e regenerados. And the worst thing that we can do as Christians
is to be presumptuous like the Pharisees. E a pior coisa que podemos fazer enquanto cristãos é ser presunçosos como os fariseus. We need to be continually evaluating the fruit that's coming out of our lives. Nós devemos continuamente avaliar o fruto que está nas nossas vidas. And we need to examine to see whether we are still acting like Christians or not. E precisamos avaliar se estamos agindo como cristãos ou não. Because what I know is that anybody can fake anything for a limited amount of time. Porque o que eu sei é que qualquer um pode fingir qualquer coisa por um certo tempo. But no one can fake anything 100% of the time. Mas ninguém consegue fingir nada 100% do tempo. Okay? And so, as such, we need to remember 4 things. E como tal, precisamos lembrar de 4 coisas. God is the cause of our salvation. Deus é a causa da nossa salvação. We cannot save ourselves by good works or hard effort. Não podemos nos salvar com boas obras ou esforço árduo. Our natural state is spiritual death, Nosso estado natural é a morte espiritual. and we are helpless. We can't do anything to bring ourselves to life. Nós precisamos de ajuda e não podemos fazer nada para nos trazer a vida. Okay, so we're going to stop there for tonight, and next week we will start on the belief and doctrine. Então vamos encerrar por aqui e na semana que vem começamos com a crença na doutrina. Just make sure that you are reviewing your notes every week so that the exam will be easy for you when that time comes. Então, tenho certeza de que vão revisar as suas anotações toda semana para estar em dia quando vier ao momento da prova. And try to finish the chapter in the book. Well ahead. Don't leave it to the last week to get it finished. E tentem já seguir com a leitura do livro. Não deixem para a última semana para terminar tudo. Any questions before we go tonight? Alguma pergunta antes da gente seguir hoje, antes da gente finalizar? Alexandre? O conteúdo do manual, ele não está seguindo essa parte do capítulo no livro, não, né? Então, ele é complementar ou está seguindo conforme está no livro? He's asking if the student's manual, the outline that we are talking, the PowerPoint like that, is it following the chapter from the book? Is the same content? I have no idea. In my lecture notes, obviously some of the material is going to be in the book, but the notes are they're probably not there, I don't think. Uhum. Vai ter coisas desses pontos no livro, mas tem coisas aqui na nossa apresentação que também não vão estar lá. So the book and the notes are complementary. They're not the same thing. Complemento. Isso. O livro e as anotações, o manual de vocês, são complementares, não são a mesma coisa. Which is what I typically try to do. I try to lecture on stuff that's not in the book. Que é tipicamente o que eu tento fazer, né? Fazer as aulas com coisas além do que só está no livro. Okay? Bem? Good? Okay. If Mateus has a microphone, if you would close us with prayer, then I will see you all next week. Se Mateus puder fechar em oração, aí a gente encerra nossa aula hoje. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos por esse momento que estivemos juntos em torno da tua palavra. Pai, nos ajude a ser homens fiéis e guardiões da verdade da tua escritura. Nos ajuda no manuseio da tua palavra para que possamos glorificar o teu nome com a proclamação correta, verdadeira
da tua palavra. Nós também te pedimos que o Senhor nos use como instrumento em tuas mãos para glorificar o teu nome e para salvar vidas que se acham perdidas, Pai. Que o Senhor nos dê um bom restante de semana, um bom culto nesse domingo que se aproxima. E se assim for da tua vontade, que possamos, na próxima semana, mais uma vez, estarmos juntos. Isso nós oramos por meio do Senhor Jesus Cristo e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amen. All right. Boa noite. And I will see you next week. Boa noite, eu vejo vocês semana que vem.